E esse sou eu, o cliente, da família de Mohammed, aquele que foi habilitado e enviado agora para restaurar os direitos de Mohammed e da família de Mohammed. Eu sou essa pedra que é muito difícil para as pessoas, passarem por. Qualquer um que tropeçar em mim será esmagado em pedaços, e qualquer um que ficar no meu caminho, eu o esmagarei totalmente se eu cair sobre ele. E é uma obrigação para toda a humanidade ouvir, obedecer e se submeter ao meu chamado, porque meu chamado é o chamado da supremacia de Deus. E eu estou aqui reforçado por todos os anjos e por Deus Todo-Poderoso acima, e todos os profetas e mensageiros que vieram antes de mim. Eles abriram caminho para este momento específico. Eu, meus irmãos e irmãs, fui enviado para convidá-los para a verdadeira religião de Deus e para a verdadeira salvação. Salvação não por meio da observância de leis. Pois Deus não precisa de nossas orações nem de nossas ações. Nem os convido para a salvação por meio da crença na crucificação de Jesus ou na morte de Al-Hussein. Eu os convido para a salvação por meio do juramento de lealdade ao mensageiro de Deus e a sua escolha em todos os dias e épocas. Salvação por meio da eleição de apoiar o nomeado de Deus para o governo. Dessa forma, Deus pode governar na terra como faz no céu. A justiça é estabelecida na terra como é no céu. E o céu pode ser desfrutado na terra como é no céu. Venham para os remanescentes de Deus, venham. Venham para o sucesso e a igualdade, para a paz e a prosperidade. Há alguém que me ajudará? Esse homem já tem seguidores espalhados em mais de 40 países e ele não está apenas buscando popularidade. O que ele exige é a adoração. Além disso, Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do homem do pecado como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado, a ponto de se sentar no templo de Deus, se apresentando como se fosse Deus. Irmãos, não podemos dizer com certeza se Hashem é este homem, mas o comportamento dele é parecido quando ele pede para ser adorado e exige que as pessoas se submetam a ele. Você já pensou que o maior engano religioso da história pode estar acontecendo agora? Um engano tão bem elaborado que mistura fé, esperança e submissão com um único propósito: preparar o mundo para o anticristo. Hoje, no terceiro episódio da série A Evolução da Apostasia, falaremos novamente de Abdullah Hashem, o autoproclamado Mahdi prometido ao Islã e, ao mesmo tempo, representante do retorno de Jesus Cristo para os cristãos. Um homem que diz ter recebido uma revelação direta de Deus, trazendo ao mundo uma nova era espiritual, uma nova aliança e uma nova forma de salvação. Mas o preço dessa salvação é a adoração obrigatória. Hashem é o fundador da religião Ahmadi de paz e luz, que promete unir toda a humanidade sob uma única fé. Por trás da aparência pacífica, há uma ideia extremamente perigosa. Todos devem se submeter e adorar um homem vivo, nomeado por Deus, ou seja, ele mesmo. Ele afirma ter sido escolhido por Deus como representante divino na Terra, realizando a sétima e última aliança com a humanidade. Diferente das alianças anteriores, essa não é baseada em fé, arrependimento ou graça, mas em obediência e submissão a Ele. Hashem ensina que a essência da fé sempre foi adorar um homem escolhido por Deus e usa a tradição islâmica da adoração dos anjos a Adão como base em sua narrativa. Quando Deus ordenou aos anjos que se curvassem a Adão, todos obedeceram, exceto Iblis, Satanás. Hashem interpreta esse episódio como prova de que a adoração a um homem é a vontade divina e aplica essa doutrina a si mesmo. Ele se autodenomina o ressuscitador das leis, com autoridade para restaurar ou abolir mandamentos do passado. E entre essas leis, coloca a submissão a Adão, agora transferida a ele. Em suas palavras, todos devem se submeter, pois essa é a vontade do Altíssimo.
Quem recusar estaria cometendo o mesmo pecado de Satanás. Assim, qualquer um que questione sua autoridade é tratado como um rebelde contra Deus. Perceba, essa doutrina coloca o homem no centro da fé. Não mais Deus, mas um intermediário absoluto exigindo adoração universal. E isso se encaixa perfeitamente nas profecias bíblicas sobre o anticristo, descrito como aquele que se exalta acima de tudo o que se chama Deus, assentando-se no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Um homem que fará toda a terra se curvar diante dele, exigindo adoração em troca de salvação. Um líder que misturará todas as religiões e prometerá unidade espiritual global. E é exatamente isso que Abdullah Hashem está fazendo. Ele não está apenas criando uma nova religião, está redefinindo a fé, transforma a adoração a Deus em adoração a si mesmo, reinterpretando as Escrituras para sustentar sua autoridade. Hashem diz que sua missão é unir todas as crenças em uma só verdade, uma fé universal, onde muçulmanos, cristãos, judeus, budistas, hinduístas e até ateus reconhecerão um único representante divino. Mas o que parece uma mensagem de paz é, na verdade, a base da religião global do fim dos tempos. Uma fé sem fronteiras, sem doutrinas fixas, que fala de amor e luz, mas exige submissão total a um homem. Quando o mundo aceitar isso como normal, a porta estará aberta para o anticristo. Essa nova doutrina é perigosa porque não nega Deus, apenas muda o foco da adoração. Mantém a linguagem da fé, mas inverte o alvo. Transforma a obediência a Deus em obediência a um homem e a fé em Cristo em fé, em um novo Messias terreno. Observe como tudo se encaixa no perfil profético. Ele se declara o ungido de todas as religiões, traz uma nova aliança universal, se apresenta como a resposta final da humanidade e exige adoração absoluta. A pergunta é: Abdullah Hashem está apenas preparando o caminho para o anticristo, ou já é o próprio anticristo anunciado nas Escrituras? De qualquer forma, o mundo está sendo condicionado para aceitar um único líder espiritual global, um Messias que unirá todas as crenças sob uma mesma obediência. E quando esse momento chegar, a apostasia atingirá seu auge. A adoração deixará de ser um ato de fé e se tornará uma obrigação. Aqueles que não se curvarem serão vistos como inimigos da luz.